céu contenha. Não estamos à procura do que convém que o tempo do céu o contenha. Ok. Convém que o céu o contenha até aos tempos da restauração de tudo. Jesus ficará no céu até quando? Até o tempo da restauração de tudo. Quer dizer, quando aquele tempo bater, Jesus voltará. Alguém entendeu? Jesus voltará no tempo da restauração de tudo. Vamos mais contar a sua leitura. Dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Quer dizer, esse dia de restauração de tudo, Deus anunciou aquilo já no Antigo Testamento. O que ele falou? Porque Moisés disse, primeiro com Moisés, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a eles ouvireis em tudo que vos disser. Pedro está a dizer, quando Deus falava a Moisés essas coisas, ele anunciava sua segunda vinda. É muito forte, irmão. E nessa base aqui que está dizendo Pedro, que esse tempo aqui tem que voltar de novo. Amém? Escuta, irmão, Pedro escreveu isso depois de Jesus que partir no céu já. Aquela profecia da vida do profeta na terra, que falava de Cristo. Mas o Paulo, Pedro está dizendo que a mesma profecia dele era depois da sua segunda vinda. A sua segunda vinda. Ok. E todos os profetas, desde Samuel, todos quando depois falaram, também anunciaram estes dias. E vós sois filhos de profeta. Isso é verdade? E do concerto que Deus fez com nosso pai, dizendo a Abraão, da tua descendência serão de bendita todas as famílias da terra. Está vendo como é que, irmão? Ele volta no tempo da restauração de tudo. Você acredita nisso? Se você ir então no livro de Mateus 17, isso é para domingo. Falaram, eu disse que é flash. 17 e 10. Os seus discípulos interrogaram dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro. Alguém me ouviu? Aqui, João já morreu. João Batista já morreu. Jesus está a dizer, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as... João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Mas este Elias aqui, quando ele virá, será para restaurar todas as coisas. Então, Jesus voltará no tempo do Elias. Alguém pode dizer amém? Ele volta no tempo de Elias. E veremos aqui, Deus quiser, domingo. Mas quero chamar a vossa atenção sobre uma pequena coisa. Acho que estou aqui no domingo passado. E eu vos mostrei que se você observar aquela geração, tudo que Deus fazia lá, estava ligado com a vida de Noé. Quer dizer, o nascimento de Noé marcava o início de um tempo. E a sua morte também o fim do tempo também. Agora vai entender também, irmão, que Deus, no princípio do princípio, antes do princípio houve a eternidade. Aqui, estamos na eternidade. Não se contava o tempo aqui. Está tudo comigo, irmão? Antes de ele começar a fazer qualquer coisa, antes de fazer os anjos, antes de fazer qualquer coisa, antes de começar com o tempo no qual nós nos encontramos, no princípio, quando se fala do princípio, começaram a contar. Na eternidade, não tem princípio e não tem fim. Isso aqui foi dito no princípio. Quer dizer, quando o tempo começou no princípio,
levantar para você começar a contar os dias. Não é isso, irmão? E o sol é uma estrela. Agora aqui, Deus queria trazer o mundo na existência. Branham disse que antes desse tempo aqui, ele estava lá pensando como é que o mundo será. Ele pensava. É por isso que é bom refletir. Antes de você casar, para e reflete. Toma o tempo de refletir e de pensar. Antes de qualquer coisa que você quer fazer, toma o suficiente tempo para refletir. Não entra só assim. Antes de você viajar, acerta-te que você refletiu o suficiente. Alguém pode dizer amém? E agora, aqui, ele estava a refletir. Depois da sua reflexão, a primeira de todas as coisas que apareceram foi uma estrela. E no fim ele se revelou dizendo: eu sou a estrela brilhante da manhã. Justo que ele é. Ele é uma estrela. O que é aquela estrela? Aquela estrela foi o Filho de Deus. Presta bem atenção, irmão. Aqui, está junto comigo, irmão? Gostaria que ninguém perca isso, por favor. É uma coisa muito importante. Antes do tempo começar, William Branham me disse: não tinha sol, não tinha lua, não tinha anjo, não tinha estrela, não tinha absolutamente nada. Agora, houve um ser que enchia tudo com a sua pessoa. Aquilo que nós chamamos de Deus. E naquele tempo ele nem Deus foi. Porque para ele ser Deus, alguém tinha que lhe adorar. E isso é somente Branham que trouxe. Se Branham não trouxesse aquilo, ninguém ia saber que houve um tempo que Deus não foi Deus. Aleluia, irmão. Quer dizer, houve um tempo, não um tempo, muito tempo que ele ficou assim sem Deus. Você fala sem Deus? Sim. Agora temos a sua excelência presidente João Lourenço. Mas houve um tempo com o João Lourenço, foi um cidadão qualquer. Podia passar no Tiru aqui, ninguém lhe ligava. Mas hoje ele é chamado a sua excelência presidente da República de Angola. É a verdade? Porque alguém votou, foi elegido como nosso presidente. Agora aqui, Deus não foi um ser. Não. Deus foi uma grande fonte. A fonte da vida, a fonte da luz, a fonte do amor, da misericórdia. Ele enchia tudo com ele. Tudo. Todo o espaço e todo o tempo. Ele ficou lá. Não tinha luz, nem tinha estrela. Não tinha luz, nem tinha luz, nem tinha estrelas. Houve um silêncio. Você pode imaginar quanto silencioso aquilo foi. Eternidade sozinho. Não tem ninguém com quem conversar. Não foi triste. Não tem solteiro. Quebrou o silêncio. Ele pensava como é que ele vai fazer o mundo. Nesse tempo aqui, ele pensou a você. Ele nunca teve um pensamento novo. O que ele pensou de você lá, isso que ele pensa de você hoje. Se ele pensou de você ser uma pessoa salva, pouco importa o que vai acontecer, no seu pensamento, você é uma pessoa salva. Está falando com alguém que está vivo nessa tarde? Se ele pensou em você que você é uma pessoa perdida, isso que você é. Você pode pregar, pode jejuar, está perdido. Mas eu creio que nesse lugar é alguém que ele viu já salvo aqui. Tu me viu também salvo. Você também, irmão? Agora veja esse grande camarada. Esse grande bebucho, vou lhe chamar o grande bebucho. O grande. Testemunho de Jeová pensa que até hoje ele é assim. Hoje ele não é mais assim. Deus hoje é uma pessoa. Aqui,
Não tinha perna, não tinha braço, não tinha boca. Mas hoje ele tem braço, tem boca, tem perna. Ele tem 2 olhos. Ele é um homem. Alguém pode dizer amém? William Branham me disse a primeira coisa que aconteceu. Ele saiu nessa posição. Você pode ver esta grande fonte. Nesta grande fonte de tudo. A primeira coisa que apareceu foi uma luz. Vamos então viajar no nosso pensamento, tá bom? Uma pequena luz branca apareceu ali. Para isso que eu pude ver aquela luz que brincava com o bebê diante da porta do seu pai. Ele ia aqui, ele ia ali. Uma luz que brilhava ali. Uma pequena luz, um halo da luz. Então, de repente, este grande ser todo que você vê aqui, esse grande eterno que você vê aqui, viu o vermelho aqui? A nossa luz está lá. Estamos no princípio. E este grande ser todo que estava aqui, ele se esvaziou. Ele se esvaziou ele próprio. E ele entrou nessa coisa aqui. Chamada o halo da luz. Quando ele entrou nessa luz, gostaria que você entendesse. Estou falando de uma estrela. Se você observar de longe, vai ver tipo uma estrela. Na verdade, ele é uma estrela. Mas se aproximar dele, escuta só, se você ir mais perto dele, vamos tentar analisar que tipo de ser que ele foi. Está junto comigo? Se aproximar dele, vai notar que é um homem. É um homem. Bom, fica quieto, irmão. É um homem que tem cabelo como você tem, que tem visão como você, que tem olho como você tem, mas uma visão diferente. Ele tem ouvido como você tem, mas uma audição diferente. Ele tem boca como você tem, mas um falar diferente. Ele tem a cabeça como você tem, mas um cérebro diferente. Ele tem a vossa forma, mas não tem carne, não tem sangue, nunca teve princípio, nunca teve fim. É um homem. Mas esse homem se cobriu com a luz. Que homem foi esse homem? Acho que alguém vai entender uma coisa maravilhosa hoje. Agora, temos aqui uma luz. Quando aparece essa luz, é essa luz que quebrou a lei do silêncio. É ele que anunciou o princípio. É ele que foi o princípio. Ele veio para anunciar o princípio do tempo. Alguém está junto comigo? Você vai notar, você tem ouvido me ouvir falar da luz e do homem. O homem está dentro da luz. Ele tem a forma da luz. É essa aqui que a Bíblia chama o Filho de Deus. É esse aqui que a Bíblia fala o anjo da aliança. É esse aqui que a Bíblia chama o Cristo. É esse aqui que a Bíblia chama a unção. Aquele que você será a unção. É aquela coisa que estava no princípio. É esse aqui que a Bíblia chama o Logos. É esse aqui que a Bíblia chama a palavra. Esse aqui que a Bíblia chama Deus. Esse aqui que a Bíblia chama Elohim. O que significa Elohim? Elohim significa aquele que existe pelo próprio. Ninguém lhe criou. É ele próprio que se manifestou. Ele é autossuficiente. Então você pode notar, irmão, antes desta luz aparecer, o que viu? Presta atenção. Nele, em Deus, há atributos. Nele, o amor. Ah, mas que é tudo que conhecemos dele. Que nós nessa dimensão dos mortais nunca chegaremos a lhe conhecer. Até que chegaremos
conhecimento dele que vai nos trazer alegria. Vamos lhe conhecer de eternidade. Ele será sempre maravilhoso para nós. Agora veja, irmão, esses atributos que estão nele, Brana me disse que antes, presta bem atenção, antes que ele se manifestasse na forma da coluna de fogo, Brana me disse, primeiramente se manifestou o arco celeste. O arco celeste atravessou a eternidade. E o arco celeste tinha várias cores. Ela tem várias cores. Várias cores. Nele tem a cor azul, e mas pode apanhar isso. Tem a cor vermelha, tem o amarelo, tem o que você conhece dele. Quer dizer, todos os atributos que estavam em Deus tomaram a forma do arco celeste. Ele se dirigia a todos aqueles atributos, ou os Espíritos de Deus, ou as fontes de Deus, ou os deuses. Se você abre Gênesis 1, onde está escrito na Bíblia, no princípio, Deus. A palavra Deus significa Elohim. E Elohim significa muito Deus. Quer dizer, os deuses é tipo muitos rios, sabe? Você se lembra quando Moisés ele mandara, Deus lhe mandou que bata no que na rocha? O que Deus lhe disse? Bate na rocha e ele dará as suas águas. Não uma água, ele dará as suas águas. Quer dizer, em Deus há muitos deuses. Em Deus há muitos espíritos. Apocalipse 4. Oh, Senhor, me ajuda. Apocalipse, estão junto comigo? Apocalipse 4. Será que em Deus há muitos deuses? Sim. Em Deus. Presta bem atenção. Quando acredita que os profetas são deuses? Quando acredita nisso? Que Deus te abençoe. Quando acredita que nós somos deuses? Que Deus te abençoe. Sabe o que, irmão? Em Deus tinha muitos deuses. Em Deus tinha Paulo, tinha Ireneu, tinha Moisés, tinha David, tinha Elias, tinha David, tinha você, tinha eu. Então, esses deuses todos estavam em Deus. É isso que fazia dele o Elohim, porque o Elohim é Deus no plural. Estão junto comigo? Vamos no Apocalipse, primeiramente Apocalipse 1. Apocalipse 1. Quero que ele vai ver uma coisa muito boa. Apocalipse 1. Vamos começar no versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, 1, e que era, 2, e que é de vir, 3, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, já temos 10 pessoas. Da parte de Jesus Cristo, 11, que é a fiel testemunha e primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e do seu sangue nos lavou do nosso pecado. Você vê que essa carta aqui, são muitos que endereçaram essa carta. Mas na realidade não são bué. É só um. Apocalipse 4. E do trono, 4, 5. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Será que Deus tem muito Espírito? Sim. Deus é formado de muitas coisas. Nele, é por isso que em Jesus habitou a plenitude da divindade. Quando se fala da plenitude, quer dizer muitos deuses, o que faz dele Deus, tudo aquilo ali se encarnou em Jesus. Agora, a plenitude da divindade, a plenitude dessas 7 cores, de tudo que é divino, de todos divinos, de todos os deuses, se encarnou nessa coisa. Você estava aqui. Se você não estava aqui, você nunca estará aqui.
também que anunciará o fim do tempo. Ele veio para anunciar o princípio do tempo. Ele foi o arbítrio que apareceu no princípio com o seu apito. O princípio começou. O tempo começou. Agora Apocalipse 10, 17. Vamos na Bíblia. Falaram 5 minutos. Até aquele que levantou aquela placa que falou falta 5 minutos. Ele que vai apitar. Não. Disse falta 5, tá bom. Mas aquele que tem direito de marcar o fim é o árbitro. E na cena da salvação da humanidade, o árbitro é Deus ele próprio. Está junto comigo? Deus ele próprio que trouxe o início do tempo. Como é que ele trouxe o início do tempo? Deus se revelou através da coluna de fogo. E ele quebrou a lei do silêncio. Começou a falar: haja, ouve, haja, ouve, haja, ouve. Irmão, leia a história do tempo do fim. Nasceu um bebê. No dia 6 de abril de 1909. O bebê que nascia lá, nem o pai dele jejuou, nem o pai dele orou. Ele próprio nem orou, nem jejuou. Um bebê que está apenas nascer. Por que a coluna de fogo veio? Bem, amados irmãos, esta coluna de fogo, ouvimos falar da coluna de fogo desde o tempo do Paulo. Há 2000 anos depois disso, 2000 anos atrás, ninguém falou da coluna de fogo. Até a palavra coluna de fogo encontrou-se escrito no Antigo Testamento com Moisés. Desde Moisés até hoje, ninguém falou da coluna de fogo. Pela primeira vez na igreja, no tempo das nações, pela primeira vez, e eu vou dizer, e pela última vez, esta grande coluna de fogo, logo que nascia aquele bebê, a coluna de fogo saiu na eternidade. Eu vou dizer assim, agora presta atenção. Está junto comigo, irmão? Posso começar a minha pregação agora? Escuta, irmão. Você entender aqui, houve as eras da eternidade. No fim das eras da eternidade, ele se revelou na coluna de fogo. E tivemos as eras da igreja. Durante as eras da igreja, Deus disse no último tempo, derramaremos o Espírito sobre toda a carne. Sim ou não? E esse Espírito que foi derramado, você não fica pensando e falando: não. Levantou um homem chamado Paulo. Quando chegou Paulo que trouxe o primeiro Espírito que está em Deus. O Espírito que estava em Paulo, ele vou dizer como? Que choveu, que trouxe a chuva do tempo do Paulo. E Paulo foi aquela nuvem, a nuvem da glória, que estava cheia com água, ele que trazia aquela chuva da água, foi Paulo.
Quer dizer, o evangelho de Paulo foi acompanhado com aquela chuva. Alguém pode dizer amém? Então, de acordo das eras, chegaram Lutero, Wesley, os outros que vieram. Então, houve Espírito, e Espírito, 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 em tudo certo. Agora, quando o tempo chega ao seu fim, os 7 Espíritos, que é a plenitude da divindade, Deus em plural, Elohim, aquele que existe por ele próprio, o autossuficiente, aquele que trouxe o mundo na existência, aleluia! Aquele que trouxe o princípio do princípio. Você fala, trouxe o princípio do princípio? Sim, porque há o princípio do princípio e há o fim do princípio. Se você ler a Bíblia, você encontra Abraão em Gênesis, Noé em Gênesis. Quando o princípio acabou, quando o Gênesis acabou, entramos no Êxodo. Logo antes do Êxodo começar, a coluna de fogo também apareceu. Para marcar o fim do princípio e começar o primeiro Êxodo. Agora escuta, meu irmão. Escuta bem, irmão. Essa mesma coluna de fogo vem no tempo do fim para começar o fim. Quando o fim começa, o que é o fim? O fim é a última era da igreja. A era da Laodiceia começou em que ano? 1906. Começa a Laodiceia. 1909. Vem um anjo. Quase na mesma época. O anjo desceu. Por que o anjo desceu? Não é para uma pessoa muito sábia ou muito inteligente. Ele foi embora inocente. Uma mãe estava grávida. E dali, irmão, sem saber de nada, nem jejuou, nem orou, nem foi religioso aquela senhora. Mas Deus é muito estranho, né, irmão? Sabe quando você lê a história da Bíblia? Quando você lê a história do Moisés, lê a história do Abraão, né? Você pensa que estivesse no tempo do Moisés, né? Hein? Até se você fosse vizinho do Moisés, né? No dia que Moisés via a coluna de fogo, né? Você ia saber. Ele disse que tipo, é na pregação, Apocalipse capítulo 4, primeira parte, no início. Para me dizer que muita gente, vamos lá. E muitas vezes as pessoas não compreendem. Quando elas dizem, irmã Brana, você não vai aos lugares como você costumava ir. Está com a leitura? E como este grupo, como este outros ministros fazem, tá vendo? Ele tem tudo, ponto. Aquele ministro tem tudo.
Jesus não era um exibicionista, sabe? Aqui eu estou falando como as coisas espetacularmente. Ele cura um doente, chama todo mundo. Chama o TPA, firma isso, manda na televisão, manda na internet. Isso nunca foi Jesus. Não. Exibicionista não. Ele ressuscitou um morto, imagina só. Ali ele ressuscitou um morto. Se fosse. Se pode ressuscitar aqui, irmão. Toda aquela vai saber. Toda aquela vai saber. Vamos fazer com que me chamar mesmo. Fala Angola, ou TPA, ou TPC. Angola tem que se mexer, agora tem que saber que não em algum lugar. Um morto ressuscitou. Mas vamos mandar aqui no Facebook, na internet. Vamos dizer, nosso pastor é poderoso. Vir me fazer entrevista aqui, como é que você fez? Vou passar na televisão, vou dizer, escuta, nosso Deus é poderoso. Deus diz que isso mesmo, ontem e eternamente. Se você tem fé, Ele fará aquilo para você também. Eu sou para muito porque tem um poder. Mas Jesus cura um doente, ressuscita um morto. Não somente que Ele mandava a pessoa para ficar calado, Ele próprio desaparecia, fugia. Aquele a quem pertence toda a hora, toda a glória. Foge a glória. Isso é para te dizer que a hora é para o ser humano. A hora a glória é para Deus, não para o homem. Se você fizer algo para Deus, aprenda a ser humilde. A humildade que nos falta, irmão. A humildade é uma coisa grande em Deus. Grande, grandíssima em Deus. Olha o profeta. Estão cansados de me ouvir ler o profeta, irmão? Estão furiosos comigo, não? Diz assim, que Jesus não era um exibicionista. Ele tinha falta disso. Ele não tinha aquele talento. Não sabia aparecer. Ele tinha falta disso. Ele não tinha um ensinador a bordo. Sabe o que é ensinador a bordo? Aí que está fazendo espetáculos. Ele disse, de modo algum. Veja, ele não era exibicionista. De modo algum. Eu não creio que os seus discípulos sejam exibicionistas. Eles nunca fizeram de si mesmos ensinadores. É aí aonde eu penso que perdemos o barco muitas vezes hoje. Talvez isso seja apenas de minha própria ideia. Hoje, quando temos que fazer um grande movimento a respeito de tudo, você sabe por quê? Eu acho que isso, você sabe por quê? Eu acho que isso parece muito mais uma questão de show do que de santidade. Quando você pega as coisas de Deus, começa a fazer espectáculo. Aquilo perde o sentido de santidade. Fica embora tipo um show. É triste, né, irmão? Será que é uma coisa assim? A igreja da mensagem, a hora que ele não pode passar. Essa sensação aqui, o mundo não vai aceitar isso. Mas Abraão que falou. Você observou na vinda do Senhor, aqueles que realmente receberam, escuta bem, era Simão. Ninguém nunca tinha ouvido nada a respeito dele. Mas ele estava procurando pelo Senhor. A cega Ana no templo. É porque o tempo passara que o Espírito Santo escreveu acerca deles. Mas via no tempo de ninguém. Como você no teu bar, ninguém pensa que você é um arrebatamento. Mas se o tempo continuar, ele vai escrever ao teu respeito. Que houve uma moça, um rapaz que viveu no bairro não sei aonde, foi arrebatado, foi levado por Deus. Desapareceu porque o Senhor o tomou. Mas você no teu tempo, até o teu vizinho não vai saber. E os dois é assim. Disse, era Simão, ninguém tinha ouvido nada a respeito dele. Mas ele estava esperando procurando pelo Senhor. A cega anda no tempo. João bateu no deserto. João saiu para o deserto aos 9 anos de idade. Nunca apareceu novamente aqui se tivesse 30 anos. Estivesse com 30, no deserto. E um homem como aquele que secretamente cria. A gente tinha uma fé secreta. Eles criam secretamente. Não fazia aquilo publicidade. Não. A gente, como aquele que secretamente cria.
e se mantinha humilde e estava esperando pela vinda do Senhor. Então, se Jesus Cristo mudou, não sei, né? E eles nunca fizeram das suas reuniões grandes movimentos e colocaram grandes anúncios, a hora, o tempo, e programa na televisão e tudo. Nunca fizeram isso. Tudo bem para aqueles que querem fazer isso desta forma. Mas, para mim, isto não parece o Espírito de Cristo. Por isso que isso não parece o Espírito de Cristo. Você tem que mostrar tudo na televisão, na internet. Tudo tem que ser publicado. Tudo tem que passar. Isso não parece o Espírito de Cristo. Não está a dizer amém? Para mim está a dizer, está bom para quem quiser fazer daquela forma. Mas para mim, Branham, isso não parece o Espírito de Cristo. Você pode imaginar, irmão, grande evento. Um grande evento aconteceu no tempo do fim, no século 21. Teólogo não sabe, os governos não sabem. Ele pode ler acerca do nascimento de Jesus lá atrás. Ele pode saber o que aconteceu lá. Como é que Gabriel entrou na casa da Maria? E você pensa quando Gabriel foi na casa da Maria? Foi uma coisa espetacular? Naquele tempo ninguém sabia. Se você não assustar a visão da Maria e lhe perguntar aquilo, vai dizer sinceramente, a Maria foi minha colega da escola, mas nunca me falou isso, né? Nem sabia. A Maria não foi aquela moça que falava muito. Sabia disso vocês? Um dos caracteres que a Maria tinha, ela guardava os segredos. Quem é aquele? Ele vai no púlpito. Chega lá e fala, bom, hoje vamos falar um pouco sobre a semente da serpente. Uma pequena coisa que o Senhor colocou no meu coração. Começa a explicar. Ele não vai te falar que eu estava no quarto, o anjo me pegou, me levou no Éden, eu vi Adão, eu vi a Eva, eu vi assim, e ele me transportou. Não. Guarda aqui no seu coração. Ele prega, se você pensa que a vida crê. Se não quer crer, você quem sabe. E Deus procura pessoas assim hoje. Pessoa que sabe se humilhar. Deus, para mim, diz assim, Deus tem pena de achar um homem que ele pode usar, que vai permanecer um ser humano. Ele te abençoa me abençoa um bocadinho, queremos se virar anjo. William Branham, que foi mensageiro do tempo do fim, ele nunca falou, ninguém escuta, eu sou mensageiro. Tem que me ouvir a mim, se você não me crê, vai no inferno. Não. Ele falava, eu não sou o melhor pregador da terra. Eu não sou o único. Há muito também. Ele fazia a sua capaz de evangelização, pegava as pessoas, as mandava nas igrejas. Vá nas vossas igrejas, volta nas vossas igrejas. Nunca se Ei, eu sou mensageiro. Eu sou o sétimo anjo, vem atrás de mim. Não. Quando você encontra o tipo de espírito, é Satanás na forma do ser humano. O Senhor Jesus, que era Deus ele próprio, ele nunca foi Alfa e Ômega. Até aquele que lhe ofendeu, lhe bateu. Já encontrei pastor hoje. Se um irmão lhe ofender, alguém lhe incomodar, comente lhe amaldiçoar. Vai ver o que o Senhor vai te fazer. Se eu não sou servo de Deus, Deus vai te castigar. Se o membro ser na vida dele, você vai sofrer. Deus vai te amaldiçoar. Isso não é o Espírito de Deus. E mais no Jesus de Nazaré. Alguém vai lhe bater chicote, quá, na cara, tá lhe cuspir na cara. Ele podia parar e falar, olha,
Não brinca comigo. Você sabe quem sou eu? Vou fazer de ti mosca, sabe? Pode fazer desaparecer. Eu sou alfa e ômega. Eu sou princípio e fim. Eu sou que te criei. Pode provar. Olha, a tua mãe não é fulana de tal. O teu pai. Ontem você não comeu isso. Olha a tua vida atrás. Acho que se ele falasse aquilo, eu ia cair no chão. Ele pedir perdão. Me perdoa. Me perdoa. É a verdade. Mas isso não é Jesus. Eu sou culpado também essa tarde, irmão. Eu não sou ninguém. Nós todos caímos. Eu também caí lá. Tu a me pregar a mim mesmo. Temos que aprender essa lição. Chama-se a lição da escola dominical. Vamos ler a saca da Maria antes que eu esquecesse. Maria, é no livro de Lucas. Vamos ver, não preparei isso. Lucas. Lucas 2. Lucas 2, 19. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Ela guardava todas essas coisas. Quer dizer, até a amiga dele que andava com ela nunca lhe falou que o anjo apareceu. O nome dele é Gabriel, nada. Agora, irmão, uma coisa tão grande. Jeová Deus. Abraão disse que um dos mistérios que tem que ser revelado no tempo do fim, um dos mistérios é o regresso da coluna de fogo. Por que a coluna de fogo veio? Ela veio no tempo do fim primeiro para poder quebrar o silêncio. Qual é aquele silêncio? Primeiramente, ele veio para pôr o fim do tempo. Para mostrar a você hoje no tabernáculo. Que observe, a primeira vez que eu tomei essa forma, foi lá no princípio. E depois desapareci. Agora, pela última vez que eu apareço dessa forma aqui na terra, é na coluna de fogo. Para pôr o fim no tempo. E o anjo jurou, disse: não haverá mais tempo no dia da voz do sétimo anjo. Quer dizer, chegamos no tempo da vinda do Senhor Jesus. Alguém pode entender isso, irmão? E ele vem mais por quê? Vem mais para quebrar o silêncio. Lá houve um grande silêncio. No princípio. E depois ele começou a falar: haja, ouve. Haja, ouve. Haja, ouve. Haja, ouve. O que ele fazia? Ele escrevia a sua primeira Bíblia. E a primeira Bíblia de Deus está nas estrelas. Ele colocava a sua Bíblia na sua natureza, no seu universo. Deus escrevia a sua primeira Bíblia. Alguém pode dizer amém? Ele colocava coisas misteriosas ali na criação dele. Até no 60 eu não conhecemos esse nível. Não conhecemos o mistério que está na Isaac. Não conhecemos a terra de folha. Deus guardou aquilo para ele próprio. Agora, no tempo do fim, ele vai para quebrar o silêncio. Qual é aquele silêncio? Na igreja, o homem geral tinha tantas perguntas sem resposta. Conhece um músico congolês que cantou e disse: Senhor, nós não conhecemos onde nós saímos. Nós, seres humanos, não conhecemos se viemos de onde que nós saímos. Pelo menos o Senhor nos ensina para conhecermos onde que nós estamos daí. Só até isso, irmão. Você pensa que é pequena coisa, né? É pequena coisa, né? Onde que você já via um ser humano, seja um profeta, seja não sei quem, que Deus lhe mandou no inferno para visitar o inferno, que voltou na terra, lhe mandou no céu para ir voltar na terra. Onde que ele se encontra? Mas Deus levantou um homem sem instrução, chamado William Morrow Branham. Ele levou no inferno. Ele visitou o inferno. Ele trouxe na terra. Ele falou como é que o inferno é. Depois ele trouxe na terra, ele levou no céu. Ele viajou até no céu. Antes de vir aqui, eu estava lendo a história. Aquilo me deixou muito alegre. Falei, não, Senhor, eu estou no caminho perfeito. No bom caminho. Irmão, estar atrás do William Morrow Branham, você não pode se perder. É a verdade.
É a verdade absoluta. Bramo contava a história como é que ele estava tão aflito para a morte da sua esposa e da sua filha. E dali, ela disse, ela andava, não sei, já estava na visão, de repente viu uma moça. Quando a sua pequena filha morreu, tinha apenas, acho que, alguns meses, né? Alguns dias, né? Dias, meses, né? Uns 6 meses, né? 8 meses. Morreu. De repente ele entrou, a ver, uma moça, ele chamou, papai. Oh, para morrer, disse, oh, uma moça com mais de 20 anos. Ele tinha por aí, não me engano, 25 anos assim. Quer me chamar de papai? Isso não tem sentido, essa moça. Moça, eu não te conheço. Quem é você? Disse, papai, eu sou sua pequena Rosa. Oh. Disse, papai, onde que está meu irmão Billy Paulo? Disse, Billy, acabei de ele deixar há pouco, ele está na casa do irmão fulano, está aí. Disse, mamãe está esperando a vossa nova casa. Ele disse, o Brahma, eu nunca tive uma casa na minha vida, que é a nova casa que eu vou ter. Disse, você aqui, ele disse, eu nunca tive uma casa. Ele disse, aqui você tem uma. Disse, olha, a vossa nova casa está ali. Falava com o pregador, meu pastor José, eu nunca acreditei que no céu tem casas, porque Brana me disse que eu não acredito que um ser sobrenatural pode viver numa casa de bloco. E eu lhe falei, tem razão. É? Aí também não tem casa de bloco, mas tem casa. Eu lhe falei, escuta, irmão. Quando o irmão chegou na minha casa, aí no Zango, a primeira coisa que ele foi, disse, pastor, tem uma casa bonita. Ele disse, ele falou, é o senhor que me deu essa casa. Ficamos, começamos a sentar. Quando falei para o café dessas coisas, disse um ser sobrenatural, não pode morar numa casa de bloco. Eu falei, você tem razão. Eu falei, olha a casa que Deus me deu. A minha casa é mas quando você entrou, você me falou que a minha casa é bonita. Não falava desse corpo, falava da minha casa, senhora. Sim ou não? Disse sim. E eu lhe falei, Branham, quando a filha lhe disse que, papá, a mamãe está esperando a vossa nova casa, Branham disse que ele correu, começou a subir as escadas. E eu lhe falei, aquelas escadas não são o corpo teofânico da irmã Obe. Não, é uma casa. Branham me disse, ele viu palácios. Se você não tem uma casa lá, eu tenho uma casa lá. Que alguém diga glória a Deus. E quando que ele caminhava, ele viu um coro angelical que cantava, meu lar celestial. O coro angelical cantava, meu lar celestial. Eu tenho um lar, meu lar celestial. Ele correu, chega lá, ele encontrou a irmã Ob, vestida de branco. Logo que ele viu, ele lhe abraçou. Irmão, você só lê, né? E você ouve, né? Procura a história do mundo, já. Onde vem encontrar uma criatura que experimentou coisa assim? Moisés nunca teve isso. Paulo nunca teve isso. David nunca teve isso. Eu sou William Morrow Branham. Irmão, nesse tempo do fim, nós recebemos um que é maior do que um profeta. Ele é mais do que um profeta. Que alguém diga glória a Deus. Quando ele chegou lá, ele abraçou. Ele disse, querido. Ele disse, olha, você está ficando muito preocupado por causa de mim e da criança. Diz, não se preocupa mais de nós. Nós somos melhores do que tu. Aqui, somos melhores do que vocês lá embaixo. Irmã Glória, sabe no dia que eu fui na tua casa? Quando eu estava lá, te vi com o bebê na mão, sabe? Quando você me deu na tua casa. Lembra, né? Fui na tua casa, né? A casa dos teus pais, né? O Espírito Santo me falou. Quem se lembra que eu me falei isso aqui no púlpito? Falei isso, né? Ele me disse, Pablo, ela está numa condição melhor do que ela, e ela depende de mim. A irmã disse, nós estamos numa condição melhor do que vocês.
Eu disse, não posso prometer isso. E enquanto que ele estava, ele disse, será que não pode sentar ainda? Não pode sentar? Aí acabaram de lhe enterrar há pouco tempo. O corpo está lá, ainda não tinha apodrecido. Disse, será que não pode sentar? Ele sentou. Ele tinha comprado um cadeirão ali de quilape, não sei o que lá, que foi recebido. Para me se lembrar, a irmã disse, eu sei o que eu vou estar a pensar. Está pensando naquela cadeira que não receberam. Disse, esse aqui, ninguém vai receber isso, porque já está paga. Alguém já pagou para isso. Para mim, disse que eu sentei-me bem confortavelmente. Ele não estava na terra, estava no céu. Numa casa, numa cadeira. No sofá, bem grande, sofá. No céu. E a esposa também sentou lá. Meu Deus, que história é essa aqui? Eu já li história na minha vida, mas nunca li uma história assim na minha vida. Nunca. Um ser humano nunca, camarada. Parece uma criatura celestial. Mas é um ser humano. Deus fez aquilo através dele para vocês. Para vos falar que há uma vida depois da morte. Então, ele disse, não, começaram a conversar, ele disse, não vai parar de fazer preocupações, para ver se eu posso prometer, não vou conseguir. Depois, a visão lhe deixou. Quando a visão lhe deixou, Abraão se encontrou na casa. Quatro. A irmã com quem ela estava no céu ali na glória, naquele palácio, quando Abraão veio na terra, ela também sai lá, veio no quarto. Abraão me disse, ela me abraçava. Eu creio. Se você não quer crer, você quer saber o que é? Isso aqui é a minha fé. Aleluia. Para ela estava a acariciar. E acariciou. Disse, Abraão, meu querido, me promete que vai parar de fazer preocupações. Disse, agora prometo. Logo que ele prometeu, ele foi. Ele disse, querida, está aqui no quarto. Ela acendeu a luz, estava a lhe procurar. E está aqui em algum lugar. Já fui. Irmão, nós somos um povo abençoado. Somos um povo abençoado. Uma pessoa dessa, se ela te dizer que Jesus Cristo é Deus, tem que crer. Tem que crer. Alguém pode dizer amém? Lá no princípio, a quando foi que veio para quebrar a lei do silêncio. Onde que tudo estava silencioso? Quando ele falou, haja. Sabe? Quando ele falou, haja. Barulho começou. Sabe quando o sol está a dormir? Quando o sol se levanta. Por quê? É porque a luz, a estrela apareceu. E lá no princípio, quando ele falava haja, algo dizia amém. Começaram a adorar Jeová, eterno, aleluia. Porque ele quebrou a lei do silêncio. E hoje também ele veio para de novo quebrar a lei do silêncio. Qual é aquele silêncio? As perguntas que você tem. Por que isso? Por que aconteceu com o sermão? Por que é Jesus? Será que tem pessoas de Deus? O que é que se passa? Depois da morte, onde é que nós vamos ir? Você olha para o cemitério, eu falo, um dia assim, amor, vai entrar nesse buraco, vai cheirar teu pai, por que você está lhe cheirando? Porque você está lhe enterrado, ele está enterrado, vai apodrecer, vamos te fazer, olha, escuta, teu pai não está lá, já foi em outro lugar. No lugar melhor do que esse aqui. Alguém pode dizer amém? Quando o Branham quebrou, quando Fogo quebrou a lei do silêncio, como é que ele quebra a lei do silêncio hoje? Ele veio para revelar os mistérios escondidos que estavam escondidos na Bíblia. Desde que ele revelou os mistérios escondidos, tudo que era segredo para Deus, agora foi construído na igreja. Agora não tem mais silêncio. Estamos aqui a fazer barulho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? O silêncio se quebrou. Mas aquilo se fez numa simples
hoje que conhece isso. Se os grandes líderes religiosos conhecessem isso, não sei que o mundo... Se o Papa de Roma conhecesse isso, que ele cresce nisso, eu vou dizer a verdade, o mundo ia se mexer. Mas aquilo passou por alto, porque não foi para ele, isso foi para vocês. Alguém pode dizer amém? Aí no princípio, quando o fogo veio, para pôr o fim, para iniciar o tempo, e para quebrar a lei do silêncio. E ele estava lá para escrever a sua primeira Bíblia. Então você notou que em cada momento que o mundo atravessou uma curva grande, ele apareceu. Desde o Éden, quando ele criou o mundo. A outra vez que ele anunciou a sua presença, sabe se foi quando? No tempo do Moisés. Ele que escreveu a lei. É aquela luz que revelou o Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, que formaram a base do Antigo Testamento, que formaram tipo a base da salvação da humanidade. É a lei. Deus faz de tudo até hoje na base da lei. Depois desaparece. Quando ele desaparece assim, ele apareceu, mas sabe onde? Está junto comigo? Está junto comigo? Ele apareceu quando Salomão acabou de construir o seu tabernáculo. Salomão acabou de construir o seu tabernáculo. No fim, aquela luz veio. Entrou no templo para ungir o templo, mostrando que o trabalho fez que acabou. Jesus começou a edificar um templo, uma igreja. Paulo chegou, colocou a primeira pedra, o fundamento, como vimos lá, né? Paulo colocou, aí nós temos Paulo que colocou o fundamento, Ireneu veio, acrescentou aquela parede, Martin e o Columba fizeram a parede. Depois daquilo, o que aconteceu? Lutero começou a levantar os muros com Wesley. E depois, os pentecostais chegaram no fim e colocaram a figa geral. Então, no fim, quando a obra acabou, quando o trabalho da salvação da humanidade chegou ao seu fim, quando o plano da redenção chega ao seu fim, esta luz veio de novo. Para fazer o quê? Para selar. Para dizer, acabou. Alguém pode dizer amém? Não como o discípulo que estava no tabernáculo ali, estava com Jesus. Jesus fazia o trabalho neles. Ele fora justificado. Depois ele fora santificado. E no fim, aquela minha coluna de fogo veio para o selar. Dizendo, a obra fez que acabou. Agora chegamos no fim. A mesma luz veio. Como é o fim? O fim para revelar e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso quer dizer que o trabalho acabou. Chegamos no fim. Jesus tem que voltar. Jesus tem que ir. Sabe? Estou no fim. Quando tem uma obra ali da arquitetura, você verá ali. Estão a construir uma grande coisa ali. Uma grande obra. A primeira coisa que vamos ver que acontece, o que eles vão fazer? Logo que ele começa a colocar a primeira pedra, vão vedar. Eles vedam aquele quintal. Eles fizeram um grande trabalho por dentro. A gente não sabe ser o quê. Geralmente nos tempos antigos, a gente construía eu vou chamar aqui de palácio, mas não é palácio, é castelo. Os que constroem os castelos dos reis. Depois dos que? Daquela gente, como chama? Pedreiro, aquele grupo todo.
de acabar aquela obra, os matava. Ele tem que morrer. Para que a obra do rei, a casa do rei, permaneça um segredo. Ninguém poderia saber o que está dentro ali. Onde que colocaram, todos têm que morrer, vão lhes matar um a um, para que o segredo do castelo não faça que desapareça. E Deus fez a mesma coisa. Moisés escreveu, ele o matou. Davi cantou, ele o matou. Isaías escreveu, ele o matou. Paulo disse, vamos falar um mistério. Mistério? Ele queria falar, chama Paulo, vem aqui. Pá, morreu. Pedro está dizendo, irmão, no tempo do fim. Que tempo do fim? Pá, morreu. Apareceu João, que escreveu o Apocalipse. Disse, ele ia escrever. Os seres trovões, soaram as suas vozes. Ele ia escrever, ei, não escreve. Deus não disse, esse camarada que vem. Pá. Agora, a obra está lá. O trabalho foi feito, mas está vedado. Está selado. E o livro ficou selado com 7 selos. Tudo é misterioso. O Papa de Roma, quando passa lá, sabe? Quando tem uma obra assim, alguém passa e ele fala, isso é o quê? Fala, parece que tem uma comarca. Aí no carro, aí começa o debate no táxi. Esse governo, você está pensando em fazer comarca? Você está fazer outra coisa? Só comarca. Outro passa e o que é isso? É uma esquadra, tá vendo? Esquadra. Não estamos morrendo de fome, aqui está fazendo esquadra. Esquadra, esquadra. Outro passa e fala, é hospital. Cada um tem uma ideia acerca disso. O Papa passava, ele olhou, Gabriel foi na casa da Maria e disse, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela começou a adorar Maria, Santa Virgem Maria, Mãe de Deus. Um homem mesmo, mãe velho com o cabelo branco, está dizendo que a Maria, depois de nascer tantos filhos, permaneceu virgem. Você pode crer, mas pessoas que saem intelectuais, que estudaram, eles pensam que a Maria, depois de nascer Jesus, permaneceu virgem. Nasceu uma filha, tinha marido, hein? José foi o marido dela, hein? Permaneceu virgem na casa de José. Tinha filho e filhas, permaneceu virgem. E morreu virgem. E quando foi no céu, segundo ele, é sempre virgem até hoje. Isso é loucura, o nível mais alto eu nunca vi. Tem que já ouvir uma coisa assim. É porque a casa estava vedada. Alguém perguntou a ele, mas Brana, você fala que quando vive mandou batizar, ele tem que batizar em nome do Senhor Jesus. Mas por que nunca falou claramente, batizai-os em nome de Jesus? Ele falou, batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por que ele falou? Brana me disse, foi para cegar o povo. E ele fez bem. Aquilo cegou uma boa parte do povo. Mas há um povo que não pode cegar. Irmã, sabem vocês que é impossível para você ficar enganado? Sabem vocês, pode haver 100 mil falsos profetas, 200 mil falsos pastores. Aqui em Luanda, nenhum deles será capaz de te enganar. Não só eles, até o diabo não pode te enganar. Até Deus. Deus pode vir aqui, faz milagre para te enganar. É impossível. Você comete erros, você falha, mas uma coisa que você não pode falhar em fazer é duvidar da palavra. Você sempre conhece a palavra. Ela pode se esconder não sei onde. A palavra pode se mascarar. Você vai descobrir. Essa é a palavra. Por causa disso, apesar da humildade do William Branham, a sua humildade não nos cegou. Reconhecemos quem ele é. Jesus era muito humilde, mas Pedro o adorou. Pedro entendeu que até nessa humildade se esconde a divindade. Nós também entendemos, atrás da humildade se escondeu o maior de todos os profetas que Deus enviou na terra. Alguém pode dizer glória a Deus, irmãos? A coluna de fogo.
coluna de fogo. É o anjo da aliança. Uma vez alguém falava, daqui a pouco eu vou tocar um ponto, vou parar, estou observando, não se preocupe, estou observando. Alguém falou para o irmão Brana, você falou do anjo do Senhor? Disse, nós hoje precisamos de anjos hoje. Os anjos é para o Antigo Testamento. Mas nós hoje precisamos do Espírito Santo. Brahma disse, está bom. Ele levou no Novo Testamento. Filipe tinha o Espírito Santo, sim ou não? Mas o anjo lhe apareceu e disse, vai, siga que eu não está andando ali com aquela carruagem, conversa com ele. Não foi o Espírito Santo que ele falou. Que ele falou foi o anjo. Você acredita nisso? Pedro estava na cadeia. Tem o Espírito Santo nisso ou não? Tinha. Quem que foi ele tirar da cadeia? Não foi o anjo? Foi o anjo. Mas não foi o Espírito Santo que ele tirou da cadeia, foi o anjo. Quem mais? Paulo estava no barco. Ele todo dia morreu. O que ele disse? O anjo do Senhor de quem eu sirvo me apareceu essa noite. Ele me falou. É a verdade? Irmão, quando você vê os anjos começar a aparecer, quer dizer que algo de grande vai estar acontecendo na terra. Você entende isso, irmão? E nesse tempo aqui, os anjos aparecem. E o anjo do Senhor é Deus, Ele próprio. Esse anjo que você vê ali, a Bíblia lhe chama o anjo da aliança. É o anjo do concerto. Amém, irmão? Amém, irmão? Ele disse, Gabriel anunciou a sua primeira vinda e Gabriel anunciará a sua segunda vinda. Quem já leu isso na Bíblia? De Mabrana? Quem já leu isso? Quem nunca leu? Você lê a mensagem. Ele disse, Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor. Ele também anunciou a sua segunda vinda. Vamos falar um pouco de Gabriel que anunciou a sua primeira vinda. Como aquilo foi? Uma senhora estava lá chamada Maria. Brana me disse, enquanto que ela estava lá, uma luz lhe apareceu. Uma coluna de fogo. E daquela coluna de fogo saiu um homem chamado Gabriel. Foi um anjo inferior. Ele, na área, vou dizer como, né? Na linhagem dos anjos, ele é um dos grandes anjos. Mas o anjo do Senhor não está naquela linhagem. O anjo do Senhor não é um serafim, nem o arcanjo. O anjo do Senhor é o chefe dos anjos. É Deus ele próprio. Alguém pode dizer amém? Quando ele aparece a Moisés, foi apenas um fogo que estava a se queimar ali, numa sarça, que hoje é chamado a sarça ardente. Foi um fogozinho que estava ali. Talvez uma pequena chama que estava a queimar uma folha. Você não fica, como a Ana vê aqui na televisão, vai ver uma grande ponto que aquele que estava aí a lavrar, todo mundo está a ver, está dizendo, olha, olha. Não, esqueça as coisas assim. Deus trabalha na simplicidade. Até se aquilo fosse assim, Moisés tinha estranhado. Ele dizia, aleluia, Deus. Queimar aquela folha para que o fogo permanecesse. E quando ele se aproximar daquela folha, daquele fogo, uma voz saiu. Você não fica apenas uma voz e falava assim, Moisés, Moisés. Isso é o pensamento carnal. Deus é simples. Deus pode te falar de uma forma tão simples, você não vai prestar atenção, não vai pensar em
Então Moisés que uma vez ele disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Ali, quando aí se tivesse um pentecostal, talvez tu vai imaginar que Moisés queria ver o que ele chama hoje. A glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Ele estava pensando uma nuvem espalhada aqui, uma nuvem vai cobrir esse lugar aqui. Essa glória de Deus. Essa glória de Deus. Primeiros Coríntios 11. Estou no fim, estou observando o meu tempo. Olha lá. Já passei alguns minutos, vou acabar, já deixa quiser. 1 Coríntios 11. 11. O que é a glória de Deus? Gostaria que o irmão me falasse. As irmãs que estão aqui. O que é a glória de Deus? Conhece? Levanta a mão. A glória, as suas irmãs. O que é a glória de Deus? Irmã Indira. A glória de Deus é o poder de Deus? Deus te abençoe. Quem vai falar a glória de Deus? As irmãs só. Sim? A igreja, glória a Deus, tem vindo por vida, também tem vindo por vida. O que é a glória de Deus? Aonde? 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de... Quando Moisés quis ver a glória de Deus, ele quer dizer, Senhor, ando toda hora te ver nessa luz aqui, ando ouvir a tua voz, mas eu quero ver a tua forma humana, e eu sei que tu é um ser humano, eu sei que tu é um homem, ando ouvir a tua voz humana, quero te ver na tua forma gloriosa, na tua glória. Deus falou a Moisés, se você me ver, eu ficar cego, vais morrer, vai ficar tão incrédulo, e vais morrer, vai duvidar. Eu sou tão simples, se tu me veres a mim, eu quero que você veja a minha luz. Se eu te aparecer aqui, Moisés, eu não sou o que você pensa que eu sou tão simples, vai ficar tão incrédulo, vai dizer, será que esse é Deus? Deus disse, Deus é esse aqui. A prova, a gente que crê na lei de Moisés, que tinha fé de Moisés, amém? Os moisistas. Moisés cria. Deus, que estava naquela luz, apareceu na forma dele. Olha para você. Eles disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram de pedra para tirar. E depois do filho pegaram e crucificaram. Falaram assim, ele que desce da cruz. Para que ele não podia descer. Mas se ele descesse, íamos se perder. Ele ficou lá por causa de você. Que alguém diga glória a Deus. Ele falou, se ele é o Salvador, que ele se salve e vamos crer nele. Branham disse o contrário. Ele salva aquele que não pode se salvar. Se aqui nesse lugar alguém que não pode se salvar, você se sente bloqueado, se sente meio no inferno, não esquece. Há aqui alguém que pode acender a luz. Aquele que pode salvar encontra-se aqui. Amém, irmão? Então ele aparece a Paulo. Quando ele aparece a Paulo, você agora acompanhasse bem. O mesmo que estava na sarça ardente, que foi chamado de Deus de Abraão, Abraão disse que quando ele apareceu a Moisés, não tinha nome. Moisés queria conhecer o nome dele. Ele disse, eu sou aquele que se chama eu sou. Abraão disse, ele não tinha nome. Você crê nisso? Mais tarde, veja então Paulo. Paulo não encontrou numa sarça ardente. Paulo teve uma forma mais gloriosa. Ele apareceu como sol. Porque o evangelho de Paulo foi o Novo Testamento, foi o sol. O evangelho de Moisés foi a lua. Era a sombra dos bens futuros. Alguém pode dizer amém? O sol do evangelho do Novo Testamento é a lua. Como sol. E Moisés que estava lá com aquele vento iluminacional.
Branham me disse, observe, a serpente fez aquilo com a Eva no jardim. Sim ou não? O pecado entrou no jardim. E Deus também tirou o pecado no jardim do Getsemane. Aqui foi uma besta que morreu, uma besta que deu o seu sangue. O sangue de uma besta se misturou com o sangue do homem. E agora, para tirar também o pecado, uma besta tem que morrer. E aquilo tudo onde? No jardim. Qual é aquela besta? É o Cordeiro de Deus que morreu. Aqui o pecado é vermelho. Amém? O que tem também o pecado também é vermelho. O nosso nascimento a nós, o que nos trouxe do pecado. Davi disse que o meu pai e a minha mãe me conceberam aonde? Quando teu pai estava se relacionando com a tua mãe, praticava iniquidade. É isso que também que cometeu Adão e a Eva no princípio. Isso que a Eva fez com a serpente no princípio. É por isso que morremos hoje. Se a serpente não fizer aquilo, não íamos morrer. É verdade. Então Paulo via a luz maior do que Moisés. A luz maior. Mas Paulo também não lhe viu. Mas no tempo do fim. Escuta, irmão. No tempo do fim. William Morgan estava na casa dele. Fala, mas a gente está me dizendo que eu tenho demônio. Aí vezes que eu tenho a vir do diabo, dos demônios. Fala, mulher, se eu não voltar, então pode mandar as crianças estudar. Vou ficar lá até que ele vai aparecer. Veja, irmão. Quando o Branham saiu na casa dele, parei naquela caverna. O coluna de fogo também saiu no céu. Parei também naquela caverna. Você já imaginou? Jesus do Nazaré saiu no céu aonde? Para ir na Samaria. Naquele mesmo instante, chama-se quem? A mulher samaritana também pegou o seu balde para ir lá. Aquilo significa o quê? Uma inteligência divina. Como é que explicar, irmão? Você andou por aqui, por ali, por aqui, por ali. Qual é aquele milagre que fez com que naquela tarde, naquela manhã, você encontrasse aquele colega, naquele lugar, que ele te falou da mensagem, que você cresce, que você viesse aqui. Você pensa, é ele que fez isso? Atrás houve aí uma inteligência divina. Chama-se Deus. Branham foi lá. Ele orou. Dizia, Senhor, eu quero conhecer a verdade. Isso significa o quê? Oh, Deus te ajuda-me. Oh, Senhor, oh, Senhor. De repente, Branham viu naquele lugar. Foi de noite. Aqui tudo ficou claro. Tudo ficou bem iluminado ali. Queria saber, essa luz está vindo de onde? Procurava. De repente ele olhou, a luz está ali. A coluna de fogo está ali. Está a girar. Ela girava, espalhava. Espalha assim. Ele vai espalha. Ele muda de forma, ele fala assim. Então, disse, mas é a coluna de fogo? De repente ele disse, eu ouvi alguém que marchava. Pá. De repente, naquela luz, o que não aconteceu com Moisés, que não aconteceu com Paulo, naquela luz saía um homem. Meu Deus! E que tempo estamos a viver, irmão? Na luz saiu um homem. Aquele Moisés nunca lhe viu. Não conhecia nada a respeito dele. Aquele homem sai. Para me deu até o peso dele. Será que dá? Acho que apontei isso aqui rapidamente. Está junto comigo? Estava se incomodar ou estava a descansar? Aquilo me ajudou muito, irmão. E na pregação, a história da minha vida. Acho que é aqui. Não é aqui. Opa. Uma coisa, eu apontei isso aqui. Acho que ficou. Já vou te mostrar como aquilo foi. Ok, não tem problema. Ok. Branham disse que quando ela se aproximou dele,
aproximou dele. Ele disse, ele não tem barba. Tem cabelo preto. Ele tem aquele som. Disse, ele poderia pesar mais ou menos 90 quilos. E aquele anjo não é Jesus. Mas é Jesus. É, filho? O que significa não é Jesus, mas é Jesus? Aquele anjo é o mensageiro da parte de Jesus. Mas não é Jesus na forma do Jesus do Nazaré. Não. Ele foi enviado da parte de Jesus. É Jesus em forma de anjo. Agora você entendeu? Hein? É Jesus em forma de anjo. É aquele mesmo anjo que guiou o povo de Israel do Egito até na terra prometida. É o mesmo homem. Como estou falando dele aqui, ele deve estar aqui em algum lugar aqui. Não posso estar falando dele, ele não esteja aqui. Estamos a ouvir, irmão? Ele foi até William Morrow Branham. Ele se colocou diante dele. Ele não tinha barba. Tinha cabelo preto. Ele disse que a cor dele, ele não é branco. Ele tem uma cor queimada. É tipo um branco que ficou muito tempo em África. Estamos a ouvir? É porque ele mora na coluna de... Tem uma cor assim, não é branco, não é negro. Uma cor escura. Para me dizer que ele tem, a cara dele tem uma pele bem lisa, tipo de um bebê. E então, ele andava sem sapato, era descalço. Então, tudo que é sapato que a gente usa hoje, para mim não vale nada. Você fala esse sapato comprei na Itália, esse aqui comprei na Roma, comprei isso na Alemanha, comprei isso nos Estados Unidos. No céu ninguém usa sapato. Isso aqui chama-se lixo, isso aqui. É a nossa vergonha. Amém? Amém, irmão? Lembra quando encontrou com Moisés lá? Ele mandou também tirar sapato. Mas quando foi ter com o Branham, ele mandou tirar sapato. É ele que tirou sapato. Está a dizer amém? Ele que estava sem sapato, para ter sapato, ele estava sem, por isso que estamos num tempo diferente. Quando ele foi até ele, eu estava com medo, medo me ganhou. Brahma disse que eu me mordi. Ele estava com tão medo que ele se mordeu. Brahma disse assim, não me fala que se você tivesse, ele não ia fazer isso. Também ia fazer uma coisa. Ele se mordeu o dedo. Se mordeu com força. Estava com medo, estava tremendo, mordeu. Alguém criticou o Branham. Ele disse, como é que o anjo estava a lhe aparecer? Aquele anjo lhe dava medo. Perguntei naquele homem, o anjo já apareceu? Você conhece o anjo? Não é de sonhar, eu estava ali, uma vida branca. Não, o anjo apareceu? Hein? O anjo do Senhor apareceu no Gedeão. Hein? Ele fez o quê? Tremeu. Ele apareceu no pai do Sansão. Que disse que foi colocar no servidor e disse, vamos morrer. É a verdade? Os anjos que apareceram aí quando Jesus ressuscitou, a terra tremeu. Eles não caíram como morto? O anjo apareceu a João na ilha Patmos. Não caiu como morto? O anjo apareceu a Daniel. Não ficou 2 semanas sem comer? O que você pensa? Quem você é? Você viu o anjo, você? O anjo, e nem qualquer anjo. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. É o Senhor ele mesmo. Quer dizer, o anjo do Senhor, em cima dele não tem mais ninguém. É a autoridade soberana. Tudo que você vê na Bíblia, que está escrito, quando alguém falava, assim diz o Senhor, é ele que falava aquele anjo. É ele que estava com Davi, que estava com Isaías. Ele que foi do nascimento de Jesus. É ele que estava com João, aí no deserto. É o anjo do Senhor. Então, ele disse, não tenha medo. Disse que tem uma voz pesada. Disse, não tenha medo. Quando ele falou, não tenha medo, Branham disse, o reconheci pela voz. Nós também reconhecemos a Deus pela sua. Diz que é a mesma voz que sempre me falava.
Ele falava, disse que foi a primeira vez que eu vi daquela forma. Foi até a ele. Disse, Deus te enviou na terra porque tens o dom de cura divina para a humanidade. Eu também falava, a cura divina. Ele veio só para a cura divina. A cura divina não é nada, é um dom. Muita gente tem cura divina, tem telefone que tem cura divina. Cura divina. Uma grande visitação como aquela ali, você pode falar cura divina, acha aquilo estranho, camarada. Você tem que ser uma coisa maior do que isso, a cura divina. O Espírito Santo é maravilhoso. Deus revelou muita coisa através disso. Estamos numa geração dos doentes. E o corpo mais doente que existe é o corpo do Senhor Jesus. E Abraão veio com a cura divina. Não somente a cura do corpo, a cura também da alma. Não somente a cura da alma, até a transladação da esposa encontra-se na mensagem do William Morrow Branham. O poder que vai te mudar, que vai te dar o outro corpo, encontra-se na mensagem do William Morrow Branham. Na terra tem amnésia espiritual. A gente são cegos. A gente não sabe o que eles são. Quando você crê na mensagem, automaticamente você alcança a cura divina. O que você não puder ver, você vê. Alguém pode dizer amém, irmão? Que a mensagem do profeta Abraão é tipo feitiço. Olha, há coisa que ninguém te pregou. Ninguém te pregou que é mau. Mas você próprio, depois de ouvir só uma pregação, só uma, vai na tua casa, começa a queimar coisa, a fazer coisa, depois a coisa em ordem. Por quê? Você encontrou aquela coisa secreta. É a cura divina. Não é maravilhoso, irmão? Imagina quando o Abraão estava lá, se tivesse lá um pentecostal. Os pentecostais, eles gostam da coisa que brilha. Ia ver o fogo que estava ali. Ia gritar, santo, santo, aleluia, santo, santo. Porque o fogo está lá, fogo, fogo, faia, faia, faia. Mas Deus, que estava no faia, que estava no fogo, ele saiu no fogo, conversava com Abraão, e o fogo ficou lá. É para te mostrar que a coluna de fogo em si não é nada. É aquele que está na coluna de fogo que é alguma coisa. Alguém pode dizer amém? E aquele que também está na coluna de fogo, vamos reconhecer pela sua voz. Eu não quero escandalizar ninguém. No mundo da mensagem, há um movimento que é chamado dos irmãos arco-íris, arco celestial, arc-en-ciel. Eles também têm as colunas de fogo deles. Eles também têm os anjos que lhes aparecem. Na mensagem. Ele tem tipo homem. Ele mostra na televisão. Mas, irmão, quando você pega a voz que aqueles irmãos estão a trazer, compara com a voz do anjo William Morrow Branham, são duas vozes diferentes. Apareceu Filipe Cacu. O Senhor me falou, o anjo me apareceu. Pega a voz que ele está a trazer, pega a voz que trouxe aquele anjo, são vozes diferentes. Branham disse que Deus é identificado pelas suas características. E a sua característica é a palavra de Deus ao seu tempo. Branham disse assim, o que ele vai mostrar de crer que aquele anjo que ele apareceu lá foi um anjo verdadeiro. Porque aquele anjo, ele reconheceu a escritura, reconheceu a promessa da hora. Alguém pode dizer amém? Se é um anjo real que veio de Deus, amém. Não é porque é uma coluna de fogo, não é porque é uma luz, não está a falar disso, é a voz. Qual é a sua mensagem? O que aquele anjo te falou? O que ele quer? Então vamos jogar na barra aquilo que ele vai falar. Se apareceu um que vai... Por exemplo, aqueles irmãos ali, eles fazem assim, você verá, um que estava conosco aqui, quando você lhe saúda, olha, mas pode ver, me saúde. Ele fala, o anjo me falou, não pode tocar a gente com a mão direita. Enquanto que Branham, o anjo lhe falou, seja pecador, seja santo, que põe a sua mão, coloca na mão do Branham. Estava a diferença, irmão. Branham nunca negou de saudar, dizer que porque o poder está na mão. Aquele anjo ali é diferente. Você vai notar, ele anda, vai ver andar descalço.
O anjo me falou andar descalço. E outra coisa, esse ele manda andar descalço, esse anda descalço, esse anda descalço, aqui em Angola anda descalço, no Congo anda descalço, e para cima descalço, é diabólico. Vira só uma doutrina. Tem que ter uma escritura. Então é diabólico. Aquele camarada fabricou coisa. Vai naquelas igrejas, todo mundo fala dom, profetiza, e não tem a ordem dos dons. Nós queremos um anjo que virá. Para aquele anjo, quando falou comigo, ele ficou palavra com a Bíblia. Se aparecer um anjo que não ficará palavra com palavra com a Bíblia, aquele anjo é falso. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? É este o anjo que lhe disse, como João foi enviado para preparar a minha primeira vinda, o mesmo anjo se colocou em cima do rio ali, em cima do Brana, dentre todos. Está confirmado? Dentre todo mundo do rio. Disse a ele, como João foi enviado para preparar a minha primeira vinda, preparará a minha segunda. Qual é a mensagem do Brana? Qual é a mensagem do Brana? O que é a mensagem do Brana? A vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor. Bom, que Deus abençoe. A sua mensagem é a vinda do Senhor. Isso é bom. Vou me perdoar, pregador, tá? Mas a mensagem do Branham não é a vinda do Senhor. A mensagem do Branham que prepara a sua segunda. Qual é a sua mensagem? Deus lhe falou: faça a obra de evangelista. Cumpra bem o teu trabalho. Por quê? Ele estava esperando a sua mensagem. E a sua mensagem é a abertura dos 7. Essa nuvem é ele que nos trouxe a mensagem do William Marion Branham. E esta nuvem é ela que foi. É isso que é o preparativo da segunda vinda do Senhor. Quer dizer, a nuvem não é a segunda vinda. A nuvem foi enviada para preparar a segunda vinda do Senhor. Como João foi enviado para preparar a minha primeira vinda, a tua mensagem preparará a minha segunda vinda. E nós estamos nos preparativos da sua segunda vinda. Junto com esta nuvem e junto com a coluna de fogo. Que Senhor vos abençoe. Chegamos no fim. Vamos colocar de pé. Outra coisa é para domingo. Domingo será mais glorioso. Amém? Vamos dar conta do Senhor. Quer dizer que a presença da coluna de fogo marca o fim. É para anunciar a sua segunda vinda. É ele que veio para anunciar a sua segunda vinda. É como Gabriel lá anunciou a sua primeira vinda. E a coluna de fogo aqui está a anunciar a sua segunda vinda. Com as cabeças inclinadas, ou inclinada, desculpa. Talvez alguém que está aqui tem dúvida no coração dele. Está dizendo, o que esse homem está falando? Eu nunca ouvi coisa assim. Do anjo, da coluna de fogo. Isso é o quê? Sim, há um anjo no nosso campo. Jesus se disse, eu estou convosco. Como é que ele estará conosco? Na forma do anjo do Senhor. E eu estarei em vós. Como é que ele estará em nós? Na forma do Espírito Santo. Ele está conosco na forma do anjo do Senhor. E ele está em nós na forma do Espírito Santo. E aquele anjo do Senhor está aqui. Ele foi enviado para dirigir o povo. Para mim, que ele foi enviado na igreja. Como ele foi enviado no Israel. Para libertar o povo de Deus da escravidão. Ele também foi enviado para te libertar da escravidão. Para te curar. Para te preparar. Para te dar a fé. Para te abrir entendimento da escritura. Para te ungir. Para te dar a unção. Porque ele é a unção. Para te dar a força de vencer o mal. Para te dar a força de vencer a impuricidade. Para te dar a força de vencer cada demônio. Porque ele também que te guarda. Quando está a dormir, quando está a andar, o anjo do Senhor, ele te guarda.
Porque a Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, os guarda. O anjo do Senhor dorme quando está a dormir. Ele fica na tua cama, ele fica no teu teto, ele fica aí no quintal. Nada pode atingir se ele permitir aquilo. Quando está na rua, o anjo do Senhor fica à frente, o anjo do Senhor fica atrás. Ele te preserva do mal. Oh, esse anjo, ele é maravilhoso. Nós precisamos dele. Ele vem no nosso meio para nos guiar. Ele é o guia do povo de Deus. O anjo do Senhor. Ele é o mensageiro do tempo do fim. O anjo do Senhor. Ele é a coluna de fogo. O anjo do Senhor. Aqui alguém gostaria que o anjo guiasse? Você não pode invocar o anjo. Não se invoca o anjo. Nem se adora o anjo. Se adora Deus. Invoca-se Deus. Mas você fala, oh Deus, manda o teu anjo para me guiar. Aquele que estava com William Marocana, manda o Senhor para me guiar também a mim. Que Ele fica comigo, Senhor. Oh, Ele te guardará. Ele te guardará na tua viagem. E agora até no fim. Quando chegar no fim da tua jornada, esse anjo vai te fazer atravessar o rio. Ele anda com você. Ele te proteja. Ele que te guarda. Ele que te consola. E quando estava no carro naquele dia, você gritou, oh Deus do Branham, o anjo do Senhor chegou ali. Quando você está orando, o anjo do Senhor toma essas orações, eleva aqui na sua presença, porque Ele é o anjo do certo. Quando está em dificuldade, o demônio te ataca puxo, é Ele que luta para você. Não é você que luta, é o anjo que luta para você. Quando você cai no pecado, é esse anjo que vem para te fortificar. Como Ele fortificou Jesus, como Ele fortificou Elias, ainda aquele que habita ali, naquela árvore. Ele tem o pau, ele tem o vinho, ele tem a água, você fortifica ali. Ele veio para fazer. E aquele anjo, ele não morreu. Ele está aqui. Ele é o teu guia. Ele que se revela a você. Ele que vem aqui no tabernáculo. Ele que dá a unção na igreja. Porque Ele é a unção. Se tu gostaria de estar pelo Deus, no nome do teu coração, o que você gostaria que Ele fizesse? Fala ao Pai do céu. Eu creio nesse anjo que foi para o pastor. Eu que estou crendo fogo, Senhor. Deixa Ele me guiar. Deixa Ele me ungir. Senhor, ajuda-me. Eu vou orar. Pai Celestial, acabei de ver esse anjo descendo pela de fogo, que estava no Antigo Testamento, também que se encontrou no Novo Testamento. E neste tempo do fim, este anjo veio. Ele veio para falar a palavra. Ele veio para ver os mistérios. Ele veio para guiar a igreja no tempo do fim. Exatamente como guiou o povo aí no deserto. Ele estava com Israel, através de Moisés. O mesmo anjo veio de novo no tempo do fim, através de William Branham, para nos guiar. Ele que trouxe a mensagem. Ele que revelou a Bíblia. Ele que quebrou o selo. Ele que revelou o Antigo Testamento. Que revelou o Novo Testamento. Que revelou a divindade do Senhor Jesus. Que revelou o batismo. Que revelou a semente da serpente. Que revelou o casamento e divórcio. E todos os mistérios. É Ele. Ele ficou palavra com essa Bíblia. Palavra por palavra com a Bíblia. Oh Deus do céu. Manda esse anjo nesse lugar aqui para guiar o teu povo, para libertar teus filhos da escravidão, para os curar, para os dar a força, para expulsar o inimigo, para os dar a força de andar cada dia, cada noite, até chegaremos no fim da jornada. Senhor Jesus, a Bíblia fala que não pecamos diante dele, porque se nós pecamos diante dele, ele não nos perdoará, porque o teu nome está nele. Agora, Pai, através do sangue do Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus, que o anjo do Senhor venha aqui, que ele segura cada mão que se levantou, que ele se une na petição, que ele toma cada petição, cada mão, cada demanda, cada pedido, que leva aqui na sua presença e cumpra aquilo para o seu povo, para o benefício de teus filhos. Em nome todo poderoso do Senhor Jesus.
Também veio à frente. Dando a esposa do pastor, pode vir aqui. Está contente de ver nossa irmã? Vamos bater palma por cada dela. Né? O pastor vai se apresentar. O Senhor nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Muito alegre estar aqui. É a segunda vez que venho cá ouvir o pastor e sempre que eu venho é muita bênção. O anjo anda por cada outra pessoa. Você que acabou de falar? O anjo anda por cada um de vocês. Vou gritar para você ouvir bem. O anjo do Senhor está contigo. O anjo do Senhor anda contigo. Então nós temos que andar na santidade e no temor de Deus. Amém? Talvez se vai ele para o Branham me viu também. Isso é para outro. Ele fala que ele vai te ver.
Se tivesse um filho de Deus lá, antes que o irmão subisse dentro do voo, Deus mandou milhões de anjos junto com o anjo do Senhor que cercaram o avião. Quer dizer, quando o avião estava a se queimar, o irmão não deu conta que o avião queimou. O irmão não sabia. Ele só se sentiu, uma alegria lhe encheu, entrou naquele ambiente dos anjos, os anjos lhe cercaram como um rei, como um chefe, e levaram para a glória. E levaram para a glória. Enquanto que os outros que estavam lá, embaixador, político, os demônios entraram ali, estavam a lhe pegar, lhes levaram ao inferno. Nós somos um povo feliz. Branham me disse, eu prefiro ser cristão do que ser preto da América. Prefiro ser cristão do que ser preto da Angola. Prefiro ser cristão do que ser preto da América, ou da Roma, ou do Portugal. Vocês valem mais do que o presidente do Portugal. Mas valem mais do que o presidente dos Estados Unidos. Vocês são filhos do rei. E o anjo do Senhor acampa-se. Será? Deus pode mentir? Deus pode mentir? Não falei. É ele que falou que o anjo do Senhor acaba com você. Eu creio. Ele anda comigo. Que você lhe veja como não, isso não importa. Ele anda com você. Se você tem um pouco de discernimento, várias vezes, você lhe viu operar. Você lhe viu ação. Quando você estava doente, à beira da morte, de repente você ficou curado. Estava no carro e acidentou, puf! Algo que aconteceu. Não foi algo, é o anjo. Comenta ele observar. Ele fica sempre em operação. Está dormindo para o veio lá, ele luta. E você não sabe. Quem faz isso é o anjo do... Adoração ao Cordeiro, aleluia. Adoração ao Cordeiro, aleluia. Adoração ao Cordeiro, aleluia. Adoração ao Cordeiro, aleluia. A vitória ao Cordeiro, aleluia. A vitória ao Cordeiro, aleluia. Vitória ao Cordeiro, aleluia. Vitória ao Cordeiro. Que Deus te abençoe, shalom. Pode começar a sair. Bom, aqui tem um convite, hein? Há um grupo dos irmãos que vão fazer o concerto amanhã. Quem quiser, é domingo a partir das